dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero ler com vocês o último versículo, que é o versículo de número 10, que diz assim: e eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se assente e não cesse de glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus te Irmãos, aleluia. o capítulo de número 15 deste evangelho, ele inicia, e de acordo com aquilo que Lucas escreve, ele diz que em uma determinada ocasião, ou em um determinado momento, a Bíblia diz que se reuniram ou se aproximaram, aleluia, cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, pecadores, escribas, fariseus, ao redor de Jesus para o ouvir. A Bíblia diz, aleluia, que os fariseus, olhando para Jesus, eles murmuravam e questionavam porque Jesus, ele se assentava para comer e beber com pecadores. Para os fariseus, aleluia, isso era uma aberração. Para os fariseus, aleluia, isso não deveria em hipótese nenhuma uma pessoa no nível de Jesus ou uma pessoa religiosa se assentar com pecadores. Para, aleluia, a alegria dos fariseus que não compreendiam e não entendiam, aleluia, o que estava acontecendo, aleluia, é que Jesus está assentado juntamente com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos. E por que não lembrarmos que um dia nós fomos alguém assim como cobradores de impostos, pecadores, escribas, aleluia, e só estamos aqui porque um dia alguém, aleluia, assim como Jesus se assentou, aleluia, para poder falar comigo e falar com você. Alguém como Jesus, aleluia, apareceu na minha vida, na sua vida, no caminho, aleluia, Jesus em que nos deparava, assim como, aleluia, Filipe, que encontrou, aleluia, aquele etíope, aleluia, e pregou a palavra para ele. Aleluia, a nossa alegria é exatamente porque Jesus um dia se assentou em lugares assim para poder, aleluia, trazer a verdade, aleluia, para mim e para você. Aleluia, agora olha só que interessante, porque diante disso, a Bíblia diz que Jesus, ao ver e ao entender, ao descobrir, ao saber que na mente dos fariseus, na mente, aleluia, dos escribas, na mente dos hipócritas que ali estavam, aleluia, eles questionavam porque Jesus estava assentado juntamente com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos. E é por isso que Jesus então vai contar, aleluia, 3, aleluia, parábolas, que quer dizer, na verdade, elas trazem um único sentido. Aleluia, a primeira parábola que Jesus conta é acerca da ovelha perdida. Todos nós, aleluia, que somos leitores da Bíblia e que tivemos um contato com esta parábola, aleluia, nós vamos descobrir, aleluia, que ela inicia dizendo que qual é, aleluia, o pastor que tendo, aleluia, 100 ovelhas, ele perde uma e não deixa 99 para poder buscar aquela que se perdeu. Em terceiro e último lugar, Jesus conta a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Aleluia! E em segundo lugar, Jesus conta a parábola da dracma perdida. Quando nós olhamos estas 3 parábolas, aleluia, nós fazemos uma leitura mais apropriada, mais enfatizada, mais detalhada, mais precisa. Nós vamos descobrir, aleluia, que quando Jesus conta, aleluia, ele procura alcançar um objetivo. Qual é o objetivo?
é informar acerca do valor que tem, aquilo que se perde, acerca do valor que tem, aleluia, aquilo que se perdeu, aquilo que não está mais aonde deveria estar, aleluia. Quando nós lemos a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, então nós vamos perceber, aleluia, que aqui Jesus se mostra, né, e é uma das primeiras vezes que eu percebo Jesus, aleluia, contando uma parábola como esta. E também aqui nós temos, aleluia, não é coincidência, biblicamente, aleluia, isto é uma verdade. O próprio Jesus disse que qual é a mulher, ou se a mãe, e nós sabemos disso, que existe isso, né? Há mães que têm coragem de pegar o filho que amamenta e abandonar. Jesus disse que esta mãe pode até esquecer do filho que ama. Biblicamente a Bíblia diz que a mãe pode esquecer, todavia Jesus, ele nunca se esquecerá, aleluia, dos seus filhos, aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos que aqui Jesus, aleluia, ou Deus, melhor dizendo, ele é, aleluia, representado pela mulher. A mulher significa Deus, que também significa Jesus, que também significa a igreja do Senhor. Aleluia. Ouça isso, aleluia, para podermos entender um pouco melhor. Eu preciso, aleluia, fazer aqui uma introdução, um pano de fundo para que você entenda aquilo que nós vamos falar aqui. Nós estamos falando de uma dracma perdida, aleluia. Ou no final, o versículo de número 10, ele afirma: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diante disso, aleluia, nós precisamos entender, aleluia, que Deus criou o homem perfeito. Deus formou o homem perfeito. Aleluia, no livro do Gênesis nós conhecemos a história, aleluia, da criação e da formação do homem. Deus colocou o homem no melhor lugar. Deus era, aleluia, o pastor do homem. Deus se relacionava com o homem, mas havia uma ordem de Deus para esse homem, aleluia, para que ele não comesse, aleluia, de uma fruta, de uma árvore que estava no meio do jardim. No entanto, a Bíblia diz que um dia, aleluia, esse homem comeu juntamente com a mulher, e por ter comido, a Bíblia diz que ele perdeu o direito de poder continuar, aleluia, naquele lugar, naquele ambiente, aleluia. Então o homem foi expulso daquele ambiente. Todos nós sabemos, aleluia, que na viração do dia, a Deus descia ali no Éden para poder se relacionar com o homem, aleluia, porque para Deus o homem sempre foi, não deixou de ser, porque aquilo que Deus faz permanece. Deus não volta atrás naquilo que ele faz. O homem, aleluia, continuou sendo a obra-prima de Deus, porém, aleluia, o homem foi expulso. Desde então, o homem passou a se tornar fugitivo. O homem se perdeu, pastor. O homem agora está perdido. O homem agora necessita, aleluia, da ajuda de Deus. O homem necessita da intervenção de Deus. O homem necessita da intermediação de um Deus para que ele possa, aleluia, ser encontrado novamente digno de poder participar, aleluia, da eternidade novamente, porque o pecado arrancou do homem aquilo que ele tinha por direito, que era a vida eterna. Não era a vontade, não, nunca foi a vontade de Deus, porém a desobediência do homem, aleluia, trouxe a consequência do pecado a toda a humanidade. A partir de Adão e Eva todos estão perdidos. A partir de Adão e Eva todos precisam e carecem, aleluia, do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23,
Ele vai dizer porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, quer dizer que o homem, em hipótese alguma, ele teria condição de poder alcançar, aleluia, um nível para que Deus o pudesse perdoar por si só. Aleluia, por isso que João, no capítulo de número 3 e versículo de número 16, João vai dizer, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, o que é isso aqui, pastor? Isso aqui é, aleluia, o amor de Deus representado, aleluia, no Filho, para poder beneficiar a humanidade que se encontra perdida, aleluia, que necessita de salvação, exatamente por causa da consequência do pecado que entrou no mundo, por intermédio de Adão e Eva. Aleluia! Quando nós voltamos aqui para o capítulo de número 15, versículo de número 8, aleluia, que nós temos a parábola da dracma perdida. Aleluia, ela inicia dizendo, Jesus contando isso, aleluia, porque ele tinha um objetivo, aleluia, não só em contar, mas também as pessoas que estavam à sua volta, porque aquilo que Jesus contava, principalmente por parábolas, ele tinha um objetivo profundo, aleluia, e ele desenvolvia isso para poder prender a atenção das pessoas e para que elas pudessem absorver, aleluia, a sua palavra com mais e maior facilidade. Aleluia, isso é o meu objetivo também diante disso. Aleluia, daquilo que Deus colocou no meu coração. Observe, aleluia, que aqui Jesus vai usar a expressão de uma mulher, aleluia, que usaria 10 dracmas. Aleluia, esta mulher, aleluia, que Jesus usa, aleluia, seria uma noiva, aleluia, separada para um noivo. Aleluia, funcionava da seguinte forma, aleluia, quando o jovem, ou o rapaz, ou o moço, aleluia, ele se engraçava de uma moça, ou ele desejava namorar e casar-se com aquela moça, esse rapaz, ele ia até a casa, aleluia, do pai daquela moça, aleluia, e naquela casa ele pedia, aleluia, para poder falar com aquela moça. Quando aquela moça se apresentava, aleluia, então aquele rapaz, ele propunha uma proposta, aleluia, que era um dote, aleluia, para poder ser pago por esta moça, porque ele tinha intenção de casar-se com ela, aleluia, após o pai concordar e aceitar, aleluia, o valor que era devido e que não era barato, aleluia, então aquele pai deixava que aquele rapaz conversasse com aquela moça. No período, aleluia, de segundos, aquele rapaz então olhava para aquela moça de acordo com o aceitamento do pai. Aleluia, aleluia, ele pedia para ela água. E quando ela saía para buscar água, aquele rapaz saía e ia embora. Aleluia, aquela moça, aleluia, ela voltava e aquele rapaz tinha ido embora. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, a história vai dizer que num período de espaço, aleluia, enquanto aquele jovem estava preparando, aleluia, a casa nupcial, enquanto ele estava se preparando para poder voltar e buscar aquela moça, ele então, o único contato, o único meio de notícia que ele tinha, era enviando um amigo até a casa daquela moça, aleluia, esse amigo, ele visitava aquela moça levando um presente daquele rapaz, que se tornaria o seu futuro marido, que momentaneamente era o seu noivo. Ele levaria uma moeda, aleluia, que é a dracma, aleluia, ele entregava para aquela moça, ela tinha, aleluia, um objetivo, ela tinha, aleluia, que guardar aquela dracma, aleluia, e fazer daquela dracma, aleluia, um colar que seria colocado no seu pescoço ou amarrar como diadema na sua testa. Aleluia, cada vez, aleluia, que esse rapaz visitava, aleluia, aquela mulher,
aleluia, por mandado do noivo, ela recebia um presente, que era essa dracma. Quando completasse 10 dracmas, aleluia, esta moça sabia, é tempo de eu me estar preparada para o meu noivo, porque ele virá. E isso, aleluia, biblicamente também nós temos informações que vão, aleluia, ampararmos. Por exemplo, se lermos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, você vai descobrir, aleluia, que o noivo viria em altas horas da noite, aleluia, após, aleluia, meia-noite. Isso era para dar, aleluia, uma sensação, aleluia, Jesus, de amor, de explosão, de intensidade no coração daquela noiva, aleluia, para mexer com as emoções daquela noiva. Ela, após completar as 10 dracmas, aquela noiva se sentia preparada, ela se sentia, aleluia, Jesus, na oportunidade de que o seu noivo poderia chegar a qualquer momento. Aleluia, porém, esta noiva, ela tinha que ser dedicada. Esta noiva, ela tinha que ser separada. Essa noiva, ela tinha que ser prudente. Ela não poderia ser negligente. Quando Jesus conta esta parábola acerca das 10 dracmas, Jesus tem um objetivo. Aleluia, por quê? Porque se esta moça, pastor, aleluia, perdesse uma dracma, aleluia, e quando este noivo viesse e olhasse para ela e percebesse que faltava uma dracma, aleluia, ele tinha um direito de cancelar o casamento. Ele tinha o direito, aleluia, de recusar a casar-se com ela. E por quê? Porque olhando para ela, ele observaria pelo menos 2 coisas. Aleluia, quando ela fosse se encontrar com ele. Aleluia, exatamente naquele momento, aleluia, em que em Mateus capítulo de número 25, aleluia, o noivo grita, alguém grita, né, de dentro assim, de fora assim, aí vem o noivo, aleluia. E alguém, aleluia, então, lá dentro da casa, aleluia, noticiaria a noiva, ela se prepararia, e ela então, aleluia, estaria preparada para poder encontrar-se com ele. Ela estaria com um copo com a água, em que ela deveria entregar, porque não havia bebido, pastor. Esse copo não estaria com a água cheia, ele estaria pela metade. Por quê? Aleluia! Porque ela estaria, aleluia, informando para ele: a minha vida sem você é somente uma vida pela metade. A minha vida sem você é uma vida incompleta. Aleluia! Então ela estaria com esse copo pela metade. Segunda coisa, aleluia, ela estaria com a dracma, o colar de dracma ou diadema, com as 10 dracmas. Se ele olhasse e estivesse completo, então haveria casamento. Mas se, aleluia, estivesse faltando uma dracma, ele cancelaria, era direito do noivo, cancelar o casamento. Oh glória! Então Jesus está explicando, aleluia, qual é a mulher que perdendo a dracma, aleluia, não acende a candeia, aleluia, varre a casa e procura com muita diligência ou empenho até encontrá-la. Isso aqui Jesus está informando, aleluia, qual é o valor que tem a dracma do diadema da cabeça da mulher que se prepara para poder encontrar com o noivo. Aleluia. Aleluia. Sim. Aleluia. Mas observe que para podermos encontrar aquilo que é precioso, aquilo que é valoroso, é necessário acendermos a luz. É necessário, aleluia, termos luz. Porque aquilo que tem preço, aquilo que tem valor,
aleluia, aquilo que tem, aleluia, Jesus, significado para alguém, aleluia, só pode ser encontrado quando a luz é acesa. Aleluia, já diz o salmista, aleluia, nos Salmos de número 119, versículo de número 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia, aonde não tem palavra, aleluia, nós andamos no escuro, caminhamos no escuro. Somente a palavra, aleluia, ela é capaz, aleluia, de trazer à tona aquilo que nós não teríamos condições de encontrar. Aleluia, somente a palavra é capaz de fazer em mim e você, aleluia, aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia, somente a palavra é capaz de dar-me e dar a você a direção que nós tanto precisamos. É necessário varrer a casa, é necessário organizar a casa, é necessário, aleluia, arrumar a casa com muita dedicação. Aleluia, casa, aleluia, fala de morada, casa fala de habitação. Aleluia, já diz a palavra, o Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo, ele só habita em templo limpo. Aleluia, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem ciúmes, aleluia, de mim e de você. O Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Eu disse para vocês, a mulher, ela representa Deus. Aleluia, quando ela perde a dracma, o que essa mulher faz? Ela espera que alguém vá procurar por ela. Ela espera que alguém vai caçar por ela. Não, ela mesma toma a iniciativa de procurar. Aleluia! E o que aconteceu comigo e com você foi exatamente isso. Aleluia! Porque quando nós nos perdemos, não foi nós que tomamos a iniciativa de sermos encontrados, não. Porque dracma que não clama, dracma que não se move, dracma que, aleluia, necessita de ajuda. Então foi Deus quem tomou a iniciativa, aleluia, de me ajudar e te ajudar. Foi Deus quem tomou a iniciativa, aleluia, de me procurar e te procurar. Aleluia. Se não fosse Deus, nós não teríamos sido encontrados. E a pergunta que Deus faz aqui esta noite é a seguinte: vai continuar, aleluia, perdido até quando? Vai continuar escondido até quando? Vai continuar, aleluia, Jesus, ainda sem salvação até quando? Porque Ele já tomou a iniciativa. Agora depende de mim e de você. Aleluia. Porque se fosse, aleluia, por nós mesmos, nós não teríamos condições. Mas Ele, aleluia, se colocou de pé, aleluia, em prontidão, aleluia, e resolveu, aleluia, o meu problema, o teu problema. Ele me encontrou e te encontrou. Aleluia. Ele te achou. Aleluia. Não para ninguém. Nós não teríamos valor. Aleluia. Enquanto para a sociedade nós éramos, aleluia, imerecedores. Nós éramos, aleluia, alguém que não teríamos mais, aleluia, a condição de poder ser aceito como alguém do bem na sociedade. Mas Jesus me encontrou e te encontrou. E continua a palavra, diz assim: e quando ela encontra, reúne as amigas, vizinhas e dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Observe, aleluia, que o valor,
aleluia, da dracma para esta mulher significava tanto, aleluia, tanto que significava o seu casamento. É por isso que ela, com todo o empenho, com toda a dedicação, aleluia, com todo o esforço, aleluia, que ela possui, com todos os recursos, ela vai procurar até encontrar. É por isso que eu e você, como igreja do Senhor que somos, nós não podemos, aleluia, ficarmos de braços cruzados enquanto perdemos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou, aleluia, que é de valor, aleluia, porque aquilo que tem valor, aleluia, não é para ser, aleluia, medido. Aquilo que tem valor, aleluia, tem um objetivo, aleluia. Por isso que esta mulher, aleluia, está procurando esta dracma, apesar de, nesse tempo, esta moeda, aleluia, representar apenas um dia de trabalho, mas para esta mulher é o seu casamento. Para Deus, aleluia, você e eu temos valor inestimável, incalculável, aleluia. É por isso que você não pode continuar se perdido. E nós, aleluia, que já fomos encontrados, não podemos nos perder dentro da casa, aleluia. Nós precisamos entender que nós já fomos encontrados, aleluia, já fomos achados, não estamos mais perdidos, aleluia, porque o Senhor nos encontrou, aleluia. Esta mulher, quando encontra, ou Deus quando encontra, ou a igreja quando encontra aquilo que se perdeu, é natural, é normal que haja alegria, é natural que haja festa, é natural, aleluia, que quem está de fora perceba, veja, aleluia, entenda aquilo que está acontecendo. Então é por isso, aleluia, que ela está festejando. É por isso, aleluia, que o pastor se alegrou com aquela que ele encontrou. É por isso que o pai se alegrou, aleluia, com o filho que retornou. Porque somente o pastor sabe o valor que tem a ovelha que se perdeu. É por isso que o pai, aleluia, Jesus festeja, porque só ele sabe o valor que tem o filho que se perdeu. Aleluia, é por isso que só Deus sabe, aleluia, o valor que tem quando uma alma, quando um pecador, aleluia, se arrepende. É por isso que no versículo de número 10, eu já estou encerrando, aleluia, Lucas escreve, quem disse foi Jesus. Jesus então disse, e eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. Ouça isso. E eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia! Eu não sei se você percebeu, eu não sei se você conseguiu pegar isso aqui. Aleluia, porque a festa que está acontecendo aqui, pastor, aleluia, não é os anjos que está festejando. Quem está festejando aqui é Deus, diante dos anjos. Aleluia, porque Deus, ao ver que um filho seu, que era pecador, se arrependeu, aleluia, e agora foi encontrado, foi achado, aleluia, foi limpo, aleluia, vai ser transformado, aleluia, assim então Deus se alegra. A festa aqui que é promovida, é Deus quem está promovendo nos céus. Assim, aleluia, por alguém que um dia se arrependeu, ou assim por alguém que hoje, aleluia, vai se arrepender e entregar-se a Jesus. Quando Paulo escreve à igreja, aleluia, aos Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 5, ele vai dizer, aleluia, que estando nós mortos, aleluia, Jesus nos deu vida.
aleluia, o que nos fez perder o pecado. É o pecado, aleluia, que nos fez perder no mundo, que nós chamamos de casa, porém, é uma habitação momentânea, temporária, aleluia, mas Deus já preparou, aleluia, uma morada eterna, e foi Jesus quem disse, aleluia, quando João escreveu o capítulo de número 14, aleluia, quando ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar moradas. Oh glória, aleluia, a morada que nós temos terrenamente falando, ela é temporária, ela é por um curto espaço de tempo, aleluia, mas Jesus veio, como João disse, aleluia, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, o que o Senhor está me dizendo e te dizendo é o seguinte: aleluia, todos pecaram, aleluia, destituídos foram da glória de Deus. O pecado, aleluia, faz com que nós vivamos uma vida velha. O pecado faz com que nós vivamos uma vida de mesmice. Aleluia, o pecado faz com que nós vivamos uma vida, aleluia, de discórdia, aleluia, de intriga, aleluia, sim, de desconforto. No entanto, aleluia, o Evangelho, aleluia, ele vem, aleluia, para poder nos fazer viver aquilo que é novo. Aleluia, somente, aleluia, em Jesus é que nós temos a oportunidade de poder viver, desfrutar, aleluia, daquilo que é novo. Mas fora de Jesus não há, aleluia, nada de novo. Tudo aquilo que nós, aleluia, já sabemos, aleluia, por informação da tecnologia avançada, mas a Bíblia ainda é e continuará sendo o manual, aleluia, para podermos viver e desfrutar daquilo que é novo. Portanto, aleluia, se nós queremos, aleluia, assim como a mulher, assim como o pastor, assim como o pai, aleluia, nós precisamos descobrir que o pastor, aleluia, é Jesus, que a mulher é Jesus, que o pai, aleluia, também é Jesus. Portanto, aleluia, todos que se perderam precisaram ser encontrados. Filho, aleluia, eles saíram de casa achando que a casa, aleluia, era um lugar monótono, sem graça, que o mundo que era bom, aleluia, portanto ele sai, mas quando ele volta ele descobre, aleluia, que na casa que ele sempre habitou, ele tinha tudo e não sabia, aleluia, mas quando ele volta ele descobre, aleluia, que a casa que ele morava e que era o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, aleluia, sempre foi o melhor lugar, aleluia, para poder morar. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, que não há outro lugar melhor para mim e para você, senão, aleluia, com Ele. Aleluia, por isso que o salmista, aleluia, nos Salmos de número 91, ele diz: aquele que habita a sombra do Onipotente, aleluia, descansará. Aquele que habita, existe um lugar, aleluia, onde eu e você, aleluia, habitaremos seguramente. E nesse lugar nós viveremos, aleluia, em novidade de vida. Lembra de quando Jesus estava na cruz, aleluia, estava um ladrão à sua esquerda e o outro à sua direita. Um questionava o momento porque não entendia o que acontecia. No entanto, o outro diz: Senhor, aleluia, lembre-se de mim, aleluia, quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Jesus poderia ter dito o seguinte: aleluia, ainda hoje você vai morar lá, ainda hoje você vai estar lá. Não, Jesus disse, aleluia, ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso significa que Jesus é o paraíso.
Jesus é o paraíso. Ele é tudo que eu e você precisamos. Aleluia! Quando tivermos Jesus, nós não precisaremos de mais nada. Sabe qual é o nosso problema? Aleluia! É que fora de Jesus, aleluia, nós encontramos motivos para podermos ser ingratos. Aleluia, murmuradores, questionadores. Porém, em Jesus, nós encontraremos satisfação, motivos para podermos ser gratos, porque é muito comum nos nossos dias muitas pessoas, aleluia, serem gratas por aquilo que ainda não alcançou, por aquilo que ainda não deu certo, mas se esqueceram, aleluia, que aquilo que já possui já é motivo bastante para poder ser gratos, até porque o dia do amanhã não nos pertence. Quantas pessoas estão deixando para amanhã, aleluia, para poder voltar para Jesus? Quantas pessoas estão deixando para depois, pastor, depois eu pego a responsabilidade, depois eu pego a obra, depois eu aceito, depois eu venho, depois eu fico, mas você não sabe, aleluia, que o dia do amanhã não nos pertence. E qual é o dia, pastor, que nos pertence? É hoje, é agora. Aleluia, Jesus está me chamando, está te chamando, está nos chamando para agora, porque a Bíblia diz que Ele pode voltar, e você sabe, aleluia, como o ladrão à meia-noite. E a pergunta é: será que você está preparado? Será que você está preparada? Ou você vai deixar para amanhã para poder organizar a vida? Ou você vai deixar para perder a eternidade? Ou você vai deixar de desfrutar do paraíso que é Jesus? Não se iluda quando a Bíblia diz que lá as ruas é de ouro. Não se iluda quando lá, aleluia, a Bíblia diz que tem prata, tem bronze, tem cristal, tem diamante, mas observe, aleluia, as ruas que lá são de ouro, aleluia, elas vão se tornar, aleluia, lugar para que eu e você pisemos. Então lá o ouro perde o valor, pastor. Lá o ouro perde a sua beleza diante daquele que é, aleluia, o paraíso, aleluia, diante daquele que eu e você estamos nos separando, nos guardando, nos preservando para poder encontrar com Ele. Jesus, Ele é o motivo, aleluia, da minha salvação e da sua salvação. Jesus é o maior motivo, aleluia, que eu e você temos para poder viver. Aleluia, é Jesus quem festeja no céu, aleluia, quando o pecador se arrepende. Portanto, ouça, aleluia, o pecado veio para poder estragar a humanidade, porém, aleluia, Jesus veio para poder resolver, solucionar o problema da humanidade. E a pergunta de Jesus aqui para nós esta noite é: vai continuar de braços cruzados até quando? Vai continuar arriscando, aventurando a vida sem Jesus até quando? Vai continuar, aleluia, no mundo por aí, aleluia, que é passageiro até quando? Se nós já sabemos e descobrimos que em Jesus nós temos, aleluia, tudo quanto nós precisamos, e fora de Jesus nós não encontraremos motivos, aleluia, para podermos sermos gratos em nada. Eu quero aqui, pastor, agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.